Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Sou o presbítero Jameson Oliveira e esse é o meu canal. Eu quero vos falar sobre a classificação angelical. Quero vos falar sobre a hierarquia angelical. Antes de falar sobre essas classificações, inscreva-se em nosso canal. Aperte a opção de vermelho que encontra-se aqui embaixo. A classificação angelical, a Bíblia nos revela que os anjos são organizados obedecendo a uma hierarquia angelical. Os anjos estão presentes em todo o universo pois eles realizam funções específicas e são altamente capacitados e livres para exercerem as suas atividades. Interessante que a classificação angelical existe uma hierarquia, uma organização divina. Quero falar sobre o arcanjo. Arcanjo é um termo cujo prefixo indica a mais elevada posição. E nessa hierarquia angelical, o prefixo arcanjo significa principado. Interessante que a Bíblia fala apenas de um arcanjo chamado Miguel, o qual, além de sua posição superior aos demais anjos, tem uma função protetora em relação ao povo de Israel, ao povo israelense, e ele exerce juízo sobre os inimigos do povo de Israel. Interessante que o termo principado é também aplicado em sentido relativo certamente a anjos com missões específicas. E é um assunto muito interessante, muito forte. Querubins. No hebraico, o vocábulo querube aparece com o sentido de guardar, cobrir. Ou seja, os querubins são uma classe especial de anjos, organizações, hierarquia de anjos diretamente relacionados com o trono de Deus. E a Bíblia declara que o próprio Deus habita entre os querubins. E outra organização chamada serafins. Interessante que esse vocábulo deriva do hebraico sarap, que significa ardente, refulgente ou brilhante. Interessante que, segundo a Bíblia Sagrada, eles estão envolvidos diretamente ao serviço de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Interessante que nessa hierarquia angelical, há uma ordem angelical, há uma organização divina. Os anjos eles são classificados, organizados. Anjos não saem de qualquer jeito para a guerra. Cada anjo tem a sua função específica estabelecida pelo próprio Deus. Tronos. No original, essa palavra refere-se a uma classe de anjos que tem uma relação vital com o trono de Deus, com a sua soberania. A metáfora de tronos, na forma plural, indica essa classe de anjos sobre os quais Deus, o Senhor, se assenta e reina sobre todas as coisas. Os querubins se identificam perfeitamente a essa classe
de seres angelicais, anjos, tronos. Também quero falar sobre domínios ou dominadores, domínios. Esse termo aparece em algumas versões, algumas versões como soberanias e, portanto, interessante que domínios são uma classe de anjos que executam ordem da parte de Deus e sobre as coisas criadas. Eles possuem poderes executivos para atuarem sobre o universo. Interessante que eles são, como eu relatei, eles são organizados, classificados nas suas posições de hierarquia, não é? E especialmente sobre a terra, né? Dominadores estão relacionados em assuntos executivos para atuarem sobre o universo, especialmente sobre a terra. Quero vos falar sobre os principados, outro termo muito próximo de denominadores, mas que possui atividades de príncipes no reino de Deus. Interessante que a relação do termo principado pode ser ilustrado quando nos reinos da terra, ou seja, os principados regem sobre territórios pertencentes aos reinos de um país. Na Bíblia existe outro principado, ou seja, na Bíblia existe outro príncipe das hortes celestiais chamado Miguel, ao qual exerce o seu cuidado providente, protetor sobre a nação de Israel. Quero vos falar sobre também concernente às potestades. Potestades refere-se a anjos especiais que executam tarefas especiais da parte de Deus. Interessante que eles não são poderes isolados, mas são investidos para exerceres atividades especiais da parte de Deus. Eu falei sobre as hierarquias angelical, falei sobre as classificações angelicais, as hierarquias angelicais. Os anjos são organizados, os anjos são nas suas ordens, ou seja, os anjos ele recebe ordem do próprio Deus. Anjo não sai de qualquer jeito, de qualquer maneira. Cada anjo tem o seu serviço, cada anjo tem os seus afazeres. Eu falei sobre arcanjo, também falei sobre querubins, falei também sobre serafins, tronos, domínios, principados e potestades. Cada anjo tem a sua função, cada anjo tem a sua função estabelecida, organizada, arquitetada pelo Deus Todo-Poderoso. Pois bem, para resumir concernente à classificação dos anjos, os anjos são organizados. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor de que os teme e os livra. Os anjos estão para guerrear no mundo espiritual. Os anjos estão para degladiar no mundo espiritual ao nosso favor, ao seu favor. E cada anjo e cada hierarquia angelical, há anjos que degladeiam no mundo espiritual a favor concernente aos seus servos, aos seus filhos. Como eu disse, a Bíblia ela revela que os anjos são organizados, correto? Classificados
obedecendo a uma hierarquia angelical. É isso? Os anjos estão presentes em todo o universo. Repito que os anjos estão presentes em todo o universo, pois eles realizam funções específicas e são altamente capacitados, livres para exercerem as suas atividades. Amém. Glória a Deus. Muito forte, muito lindo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que a presença de Deus, que o anjo do Senhor acampe à sua esquerda, à sua direita, te livrando de todo o mal. Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal. Aperte a opção de vermelho que encontra-se aqui embaixo e ative o sininho para que você receba notificações de vídeos, mensagens, palavra de Deus ao seu coração, à sua alma. Deus te abençoe.